Olá, Neteluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Sérgio e vamos trabalhar dentro da sociologia do direito com o começo dessa nossa segunda aula. Vamos examinar, na teoria social clássica, o papel do positivismo. Ainda não é o positivismo jurídico, mas nós vamos chegar lá juntos. Por ora, nós vamos considerar como Auguste Comte construiu o positivismo clássico e o papel disso para existir a própria sociologia. O peso disso para o direito vai ficar claro. Nós vamos trabalhar com essa relação com o direito mais adiante, ainda nessa nossa aula. Na tela, por favor. Auguste Comte, como podem perceber, viveu num período interessante para a Revolução Industrial. Isso é fundamental nós termos em mente. Lidar com sociologia, lidar com a sociedade industrial. E vejam na tela, entre um retrato de Auguste Comte pintado e uma escultura dele que está numa praça na Sorbonne, uma pergunta fundamental: será o método científico aplicável para entender a sociedade? Nós veremos a obra de Comte de modo fragmentado. Vocês encontram à frente os opúsculos de filosofia social, o sistema de política positiva e um muito popular volume da coleção Os Pensadores com Auguste Comte. Volta para mim. Mas é essa pergunta, aluno, que é fundamental. Seria o método científico aplicável para entender a sociedade? Auguste Comte trabalhou muito essa questão em sua vida. Estudou engenharia, estudou em ciências exatas, mas a preocupação dele era na construção do que hoje conhecemos como filosofia da ciência. O papel dessa área, da filosofia da ciência, é entender uma coisa essencial. Qual é a divisão entre as formas de conhecimento? Qual é a divisão entre as áreas de estudo? Como nós organizamos esse nosso tempo de estudo é dividido dentro desse raciocínio. O que é da filosofia? O que é da sociologia? O que é da política? O que é do direito? Na nossa primeira aula, nós trabalhamos nos fundamentos. Se não viu ou se precisa rever, fique à vontade, aluno, pode voltar. Para fundamentos de ciências sociais, nós temos lá uma divisão muito clara. O que é das ciências descritivas da realidade, o que é de ciências interpretativas da realidade. Essa divisão foi organizada por Auguste Comte. E é o que nós vamos trabalhar agora. Na tela, por favor. Aqui vocês têm um princípio lógico. Quanto maior a capacidade de transformar a natureza segundo a vontade humana e a ciência, maior o desenvolvimento. Esse esquema não está na obra de Comte. Na obra de Comte, vocês encontram apenas texto, sem nada gráfico, que ilustre, que esclareça. Eu vou mencionar, explicar um pouco essa nossa figura, e em seguida vamos conversar mais. Abaixo vocês encontram que quanto mais abstrata uma área, menos complexa. Acima da seta vocês encontram quanto menos abstrata uma área, mais complexa. A matemática tem extrema abstração. 1 mais 1 igual a 2, sem eu ter que saber 1 o quê, 2 o quê. Na astronomia eu já tenho corpos celestes específicos. Na física eu uso aquelas regras gerais da astronomia quanto à gravidade, o calor, para entender corpos na Terra. Na química eu tenho a transformação dos corpos na Terra. Na fisiologia, os corpos de seres orgânicos, as transformações que eles têm, como se transforma a vida. No que Comte chamou de física social, nós temos a dinâmica das pessoas no seu dia a dia. Uma curiosidade que apareceu na época foi a preocupação dele, porque muitos estavam dizendo que isso era uma questão matemática e estavam usando física social assim. Então, o que foi que ele fez? Ele deu o nome de sociologia. Volta para mim, por favor. Então, veja, aluno, como nós vamos entender isso. Quanto menos abstrata uma área do conhecimento, mais complexos seus fenômenos. Vamos entender o que é complexo. Complexidade nas ciências humanas, na sociologia, no direito, na administração, na economia, na ciência de modo bem amplo,
é a diversidade de fenômenos. Não quer dizer ser complicado, quer dizer ser diversificado. A nossa sociedade é assim. Tem uma enorme diversidade de fenômenos. E é com base nessa diversidade que nós precisamos tomar um cuidado, diria Conte. Nós não podemos considerar que porque aconteceu comigo, com você, é do mesmo jeito para todos. Então, nós temos regras interessantes aí, ainda de uma física social, como diria Conte antes, dessa adaptação no batismo da disciplina. Nós teríamos que considerar uma dinâmica nossa, uma dinâmica dos seres humanos dentro de instituições. Como isso pode funcionar? Essa dinâmica de seres humanos em instituições. É o que nós vamos ver agora. Na tela, por favor. Vejam ideias que são bem da física ainda. Nós vamos nos aproximar, não se preocupe, né, aluno? Da política, do direito, das nossas ciências sociais. Mas é uma transição construída por ele, por Auguste Comte. Então, nós vamos entender essas categorias para essa transição ficar tranquila entre nós. Essa seta ilustra que tudo parte de um ponto zero. Um ponto, ele diria, de inércia. Um ponto de estática social. Tudo se desenvolve em sociedade para chegar a uma dinâmica contínua, regular, compreensível por nós. Se isso ainda estiver muito abstrato, guarde essas letras que estão grandes aí. Esse O, esse P. Eles vão deixar tudo mais claro. Por enquanto, para que fique mais claro, na estática social nós temos as instituições da nossa sociedade. O Estado, a família, a igreja, a escola, tudo que pode dar estabilidade, tudo que pode criar regras de continuidade entre nós. Quando essas regras têm já uma força entre nós, estão bem consolidadas, estão estáveis, nós vamos encontrar um movimento dessa nossa seta ascendente. O que isso quer dizer? Lembra do que nós vimos no nosso esquema anterior? Nosso esquema anterior havia uma transformação contínua da natureza pelo ser humano, a dinâmica social. Observe que para essa dinâmica social, então, ser possível, nós vamos definir a sociedade de acordo com o grau de industrialização, diria Conte. De acordo com o grau de industrialização, nós teremos a capacidade de transformação da natureza de acordo com a vontade humana. E aí, o que essas iniciais, esse O, esse P, espelhando as instituições, espelhando a indústria, tem a ver com o nosso dia a dia? O que essas iniciais vão nos fazer lembrar? A nossa bandeira do Brasil. Volta para mim. Na nossa bandeira do Brasil, nós temos ordem e progresso. Ordem com essas instituições, progresso com a transformação contínua da natureza pela atividade industrial. Lembrem pelo período que nós vimos que viveu Auguste Comte. Estavam todos deslumbrados na Europa com a Revolução Industrial, com a grande tecnologia, com a possibilidade de produzir em grande quantidade. Nós teríamos como ver isso de modo crítico se nós estivéssemos trabalhando na perspectiva do materialismo histórico, que veremos na nossa próxima aula. Mas nós precisamos entender, se é preciso a indústria, há uma atividade científica, é uma atividade racional, técnica, de transformação da realidade. O que fazer, então, para que essa atividade seja racional e técnica? Tem coisas do dia a dia que têm que ser afastadas, diria Conte. Vamos examinar algumas regras gerais dele. Na tela, por favor. Vamos examinar o que ele descreve com muito cuidado. A lei dos 3 estágios do conhecimento. Na escola a gente vê os 3 estágios da matéria, que hoje a física já reconhece mais. Mas essa foi a analogia. Ele não falava em física social, ele também fala em estágios da matéria. E falando nisso, nós temos um conhecimento teológico, um conhecimento metafísico, um conhecimento positivo. Se nós entendermos bem esses 3 elementos, vai ficar tudo muito mais claro entre nós.
Então, volta para mim. No conhecimento teológico descrito por Auguste Comte no século XIX, nós teríamos etapas da existência da humanidade e etapas da vida de cada um de nós, que são muito relacionáveis, são fáceis de entender de modo comparativo. Há uma infância da humanidade e uma infância de cada um de nós. Na tela, por favor. Segundo Comte, haveria uma infância, juventude e fase adulta da humanidade, assim como de cada um de nós. Volta para mim. Num conhecimento teológico, como nós poderíamos ver? Você, né, que é aluno, quando foi criança, você lembra? Você não, pode não lembrar os detalhes de quando foi criança, mas você lembra. Tinha medo da escuridão, de um bicho-papão, da solidão, de elementos abstratos, soltos, às vezes, como a natureza, uma chuva forte, raios, trovões, ligados à natureza com características humanas. Na tela, por favor. Olha agora no conhecimento teológico, o processo do fetichismo. O fetichismo é isso. É atribuir características humanas para coisas. Se isso ainda pareceu muito complicado, uma criança diz sobre uma boneca: minha boneca está com fome. Uma criança diz sobre uma boneca: ela já quer dormir. Ela atribui características humanas. Volta para mim. Assistindo nossa aula sobre o materialismo histórico, sobre as contribuições de Marx e Engels para a sociologia do direito, você verá, né, que aluno, o fetichismo da mercadoria. A mercadoria parece, no capitalismo, se voltar contra a pessoa. Ela não se volta. São pessoas no circuito mercantil que fazem isso. Mas parece. Do mesmo modo que o fetichismo geral. Numa infância da humanidade também, no Neolítico, no Paleolítico, em aldeias isoladas, quais são os principais deuses? A natureza. A natureza é vista como Deus, como conjunto de deuses, como o sol, a lua, o vento, são realmente o que assusta, o que a gente não tem controle. O que a gente não tem controle, quer dizer, não é capaz de transformar de acordo com a vontade humana. Na tela, por favor. Vejam os outros dois processos. Eu vou explicá-los juntos, né, aluno? O politeísmo e o monoteísmo nesse processo. Comte não é teólogo. Comte não tem a menor preocupação com detalhes da construção das religiões. A preocupação aqui é resumir um vínculo com a história da humanidade. Então, nós temos como politeísmo um processo em que eu venço a natureza como inimigo, sou capaz já de transformá-la, mas eu adquiro um novo inimigo. Sociedades em expansão, as primeiras civilizações. Volta para mim. Lembre da civilização greco-romana. É um grande exemplo que nós vamos ter para isso. Afinal, eu não era capaz de explicar o amor a pessoas estranhas fora da minha família, como era tão comum antes. Então, haveria um deus do amor ou a deusa do amor agindo sobre mim. Eros, Afrodite. Eu não sei porque eu tenho ódio de pessoas de uma outra sociedade. Estamos em expansão no Império Romano. Como fazer? Como entender essa emoção? Haveria um deus da guerra, Ares ou Marte, explicando isso. Mas à medida que a filosofia grega, a arte grega, começam a dar explicações humanas aos problemas humanos, não precisamos mais atribuir a deuses. Então nós encontramos, como eu mostrava antes, o peso do monoteísmo até os nossos dias, né, aluno? Quais são as principais religiões? Que com certeza você lembra. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo. São monoteístas. O que têm em comum? Há muito mais importância para um peso moral que nos vincula, para o que nos integra, do que para explicações milagrosas para o mundo, que seria necessário antes. Por quê? Porque eu tenho uma explicação científica para o restante. Eu tenho como me preparar tecnicamente para qualquer outra coisa. Eu tenho como conviver com outras pessoas
e resolver os meus problemas treinando técnicas novas continuamente. Na tela, por favor. E à medida que eu tenho esse processo, eu tenho na história humana essa juventude da humanidade, quando essas primeiras civilizações vão amadurecendo e eu tenho essa explicação humana para problemas humanos. Amadurece a filosofia, amadurece a psicologia. E em seguida nós temos o que Comte chama de conhecimento positivo com a ciência. Volta para mim. Ele chama de positivo para ficar em oposição ao que ele chama de conhecimento negativo. Lembrem como Comte adora comparações com a física. O que era o negativo? Era a dialética na Alemanha. A dialética alemã, que nós vimos também na aula sobre o materialismo histórico, que você pode acompanhar no nosso curso de filosofia com mais informações, ela é uma negação da negação. É desconstruir uma ideia para vir outra ideia. E Comte dizia, isso é muito inseguro. Para mim, com a formação em tecnologia, no meio de uma sociedade da Revolução Industrial, isso é muito inseguro. Eu preciso de estabilidade. Então, o que caracteriza a superação da insegurança da filosofia é a ciência. Isso segundo Auguste Comte. É possível discordar. Tudo que caracteriza as ciências humanas não é absoluto. São formas de interpretar as coisas. Vamos lembrar, né, aluno? Ele começou tudo isso. Estava construindo as primeiras ideias sobre tudo isso. Então, assim como cada um de nós, quando adulto, tem problemas estáveis, regulares, para lidar, contas para pagar, como se manter no emprego, o que precisa para alcançar aquele concurso público que nos interessa. Também o conhecimento científico lida com a regularidade das coisas. O conhecimento científico lida com a necessidade de provar. Eu queria que fosse diferente, mas o mundo não é assim. Eu queria que acontecesse outra coisa, mas não aconteceu. Eu preciso de regularidade e eu preciso comprovar. Eu preciso poder experimentar na realidade para afirmar que é científico. Desse modo, eu constituo, na tela, por favor, que o grau de dependência à natureza determina para o positivismo clássico a evolução social. E essa independência da natureza vem com o papel da indústria. A indústria como capacidade de transformar a sociedade, criando em grande escala o que o ser humano precisa, garante essa independência da natureza e processos de evolução social. E no Brasil? O que nós temos a dizer sobre isso no Brasil? Conta para mim. Netalu, o que nós vimos até agora tem um peso enorme no Brasil, no século XIX. Você viu nas aulas de História do Direito que a aristocracia brasileira, os filhos de empresários, servidores públicos de nobres, iam estudar na Europa. E recebiam essas ideias, as ideias do positivismo, quando iam estudar na Europa. E quando recebiam essas ideias, voltavam ao Brasil com esse imaginário da sociedade. Veja isso, o que é imaginário social? As ciências sociais adoram essa expressão. Aparecerá também nas nossas aulas de ciência política. Aparecerá também nas nossas aulas de antropologia. Quando nós temos uma forma de ver o mundo comum para toda uma coletividade. Isso é um imaginário social. Então, voltam ao Brasil, um Brasil de maioria ainda agrária, com o sonho de construir uma revolução industrial brasileira, e nesse sonho há grandes obstáculos. Precisam criar um liberalismo à brasileira. O que seria o papel do comerciante brasileiro? O que seria um Estado forte, próprio, independente de Portugal no Brasil? Na tela, por favor. Observe as duas imagens que estão diante de você, aluno. Tem duas imagens muito interessantes aí. Como estava antes o brasão brasileiro e como ele ficou depois. Veja que interessante.
Do lado você encontra 2 ramos, embaixo e em cima. O que são esses ramos? Principais atividades da agricultura brasileira naquele momento. O que é no meio? Uma espada, representando a força do Estado. Estamos lidando com a República Velha. Estamos lidando com os marechais e com a possibilidade de, pela República Café com Leite, expandir a indústria brasileira. Então, temos no brasão da República, antes e hoje, da República Velha e da República Nova, a mesma representação de ordem e progresso. Ao centro, estrelas representando estados brasileiros. Nós precisamos, então, ter em mente, né, aluno, que os principais símbolos que carregamos, nossa bandeira, nosso brasão da República, tem imagem de positivismo. Vamos trabalhar um pouco, então, as distinções ao positivismo jurídico? Volta para mim, por favor. Aluno, trabalhe comigo as distinções ao positivismo jurídico. Já temos uma ciência mais madura. Como podem ver em aulas de filosofia do direito, como podem ver com a contribuição das aulas de introdução ao direito, nós temos Hans Kelsen trazendo uma autonomia para o que é o positivismo jurídico. Mas olha, a base é a mesma. Eu vou explicar porque a base é a mesma. Eu não trabalhei até agora com ciências da natureza como base, matemática, física, astronomia, química, a fisiologia, que seria a biologia para Comte. Do mesmo modo, meu aluno, você encontra para essa ideia ideologias, crenças, valores precisariam ficar afastados, tudo isso, todo esse mundo das ideias, para entender a política, para entender a economia. E o positivismo jurídico nisso? O que é próprio do direito, o direito explica. O positivismo jurídico tem essa questão tão própria. Ele é monista. Quando nós tivermos mais tarde nossa aula sobre o pluralismo jurídico, se você ainda não assistiu, né, aluno? Pode ir para essa comparação entre monismo e pluralismo. O monismo. Todas as fontes do direito são formais. Todas as fontes do direito dependem de um só lugar, do Estado. É um sistema fechado. Assim como para o positivismo clássico, eu explico tudo com base na ciência. Para o positivismo jurídico, todo fato jurídico, se for realmente fato jurídico, será explicável com base no direito, nos critérios de integração do direito, nas fontes do direito, nos critérios de interpretação diversos do direito. Na tela, por favor. Porém, isso tem seus problemas para a compreensão geral da sociedade. Uma influência do positivismo biológico traz esse problema. Volta para mim. Eu falei algumas vezes, né, aluno, sei que você prestou atenção no meu uso de palavras, em evolução social. Para Kant isso era valioso, porque era valioso para a sua sociedade. Os nossos teóricos da sociedade, na sociologia do direito, eles não criam o objeto de estudo deles. Eles estudam a realidade social e tiram suas conclusões. Havia uma ideia clara, só lembrar, de como funcionaram as grandes navegações, que quem não tivesse o comércio avançado era primitivo. Quem não tivesse armas era primitivo. Quem não tivesse medicamentos era primitivo. Quem não pudesse produzir em grande escala seria primitivo. Então, o positivismo biológico é uma grande preocupação que temos que carregar. Temos que lidar com todo o positivismo com muita ponderação. Afinal, tratar um grupo social, uma sociedade, um país, como superior a outro, normalmente nos leva a pensar: quem está acima, quem está abaixo? Quem determina quem é dominante e quem é dominado? E aí vem uma questão valiosa. A sociologia que encontramos a partir do funcionalismo, com Emile Durkheim, é voltada a quebrar a naturalização das coisas. As coisas não podem ser vistas como se sempre tivessem que ser daquele modo. As coisas são como elas são construídas. Auguste Comte explicou alguma coisa disso? Nada. Ele explicou como estudar todos esses problemas? Nada. O que aconteceu na obra de Comte
para ele parar. Na tela, por favor. Chegamos a um momento triste da obra de Auguste Comte. Um dos seus livros mais polêmicos está agora diante de você, Metalon. O Catecismo Positivista de Auguste Comte. Comte, depois de um grande amor que viveu, uma grande paixão não correspondida, ele viu que crer na ciência não era uma contradição em termos. Afinal, se eu tenho algo que depende da experiência e da comprovação, não depende que acredite nesse modo de pensar, a ciência. Mas ele pensou de outro modo. Vejam que está de frente de uma das igrejas do positivismo. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Faltava em sua equação o amor. O amor à humanidade, como base para entender o mundo, segundo Auguste Comte. Porém, escreveu toda a sua obra religiosa em cima de uma religião da humanidade, logo sem Deus, com calendário próprio. Ofendeu sacerdotes, ofendeu cientistas, ofendeu fiéis de diversas igrejas, ofendeu filósofos. Vejam como está o catecismo positivista. A exposição sumária da religião universal. Ele queria que sua crença fosse para o mundo. Em 11 colóquios entre uma mulher e um sacerdote da humanidade. Esta mulher, em todo o texto, é aquela por quem ele se apaixonou e que não correspondia. Volta para mim. Alguns disseram na época que era a decadência de um cérebro brilhante. Porém, apenas hoje, tanto tempo depois, pode-se ver que se não houve tanto impacto teológico para a sua religião da humanidade, em nada, não vamos nos confundir, metaluno, em nada teria ligação com direitos humanos. A religião da humanidade é, de fato, uma posição para uma igreja, com tendo as imagens de santos relacionadas a filósofos e cientistas clássicos. Então, de fato, essa parte ele não contribuiu muito. Mas onde ele contribui muito para nós? Ele nos ajuda a entender a transformação do senso comum, do que é das ruas, do que é do conhecimento tradicional, do que é do conhecimento passado de pai para filho, para o conhecimento filosófico e científico, o que será fundamental para construir a sociologia como nós a conhecemos. Nas nossas próximas aulas, dentro da teoria social clássica, você verá, né, aluno, como se construiu um método para o que ele propôs. Com Durkheim, com Karl Marx, com Max Weber, nós passamos a ter um método para essa teoria social. Continuaremos juntos.